A Câmara aprovou o fim da escala 6 por 1. E isso pode mudar completamente a rotina de pequenos negócios no Brasil. E a pergunta que surge é: quem é que vai pagar essa conta? Porque quando as pessoas escutam menos dias de trabalho, a primeira reação normalmente é positiva. Mais descanso, mais qualidade de vida, mais equilíbrio. Só que existe outro lado dessa história, especialmente para MEIs, o microempreendedorismo individual, pequenos empresários, comércios, restaurantes, prestadores de serviço. O pequeno empreendedor, ele pode ter que produzir igual, trabalhando menos horas. E hoje eu vou te mostrar o que realmente muda com essa discussão do fim da escala 6 por 1, porque isso gera tanta divisão e como essa mudança pode impactar diretamente pequenos negócios no Brasil. Então fica comigo até o final, porque talvez o maior problema dessa discussão não seja a jornada de trabalho, mas a produtividade aqui no nosso país. Então vamos começar pelo que aconteceu. A Câmara aprovou uma PEC relacionada ao fim da escala 6 por 1. Mas calma, isso não significa que tudo vai mudar de forma imediata. Ainda existem etapas, como a aprovação no Senado, regulamentações e regras de transição. Então, para quem não conhece, a escala 6 por 1 ela significa trabalhar 6 dias e descansar 1, preferencialmente nos domingos. Essa escala é muito comum em comércio, varejo, no setor de serviços, restaurantes, mercados. A proposta, ela reacendeu o debate sobre a jornada de trabalho excessiva, o debate sobre qualidade de vida, sobre produtividade, sobre custo para empresas. E o cenário de discussão acabou chegando nos pequenos negócios. Então, o que muda para os MEIs e também para os pequenos negócios? Se a jornada mudar de forma estrutural, muitos pequenos negócios terão que se reorganizar. E isso pode significar contratar mais pessoas, reorganizar turnos, reduzir horário de funcionamento, aumentar custos operacionais. E aqui está o ponto delicado. Grandes empresas conseguem absorver impacto com mais facilidade. Pequenos negócios não, porque muitos trabalham com margem apertada. Entrando na parte econômica, se o custo operacional ele sobe, existem algumas possibilidades. Primeiro, redução de margem de lucro. Outro ponto é a necessidade de aumentar preços. Outro fator é a redução de equipe ou de horários. E quem absorve esse custo? Porque alguém tem que pagar. E vai ter que ser a empresa, vai ter que ser o consumidor ou até os dois, até ambos. Então vamos equilibrar o debate. Por que existe, claro, o lado positivo? Mais descanso para poder gerar uma melhora de saúde mental, redução de desgaste, aumento de produtividade, melhor qualidade de vida. E isso é muito importante, porque trabalho exausto também custa caro. Empresas perdem produção e pessoas terminam adoecendo. O debate ele não é simples. E um ponto crucial que esteja sendo analisado de forma mais aprofundada, o Brasil ele trabalha muitas horas, mas ainda possui produtividade relativamente baixa comparada a economias mais eficientes. Porque o problema talvez não seja apenas a quantidade de horas, mas a eficiência. Porque trabalhar mais horas não significa produzir mais riqueza. Produtividade depende de alguns fatores, depende de tecnologia, gestão, qualificação, processos, infraestrutura. E muitas empresas pequenas ainda enfrentam burocracia, impostos altos, dificuldade de crédito, baixa automação. Ou seja, o empreendedor brasileiro muitas vezes trabalha muito, mas dentro de um sistema pouco eficiente. Então, independente do que acontecer, os pequenos negócios, eles precisam começar a se adaptar. Isso significa rever processos, melhorar a organização, automatizar algumas tarefas, controlar custos e principalmente aumentar a produtividade. Porque mudanças trabalhistas, elas exigem adaptação rápida. Quem se adapta mais rápido sobrevive melhor às mudanças. Agora, vem uma parte que é bem sensível. Se os custos aumentarem sem o ganho dessa produtividade, algumas empresas elas podem sofrer bastante, especialmente pequenos negócios. E aí pode gerar uma pressão nos preços, informalidade, dificuldade de contratação, redução de competitividade e por isso o debate ele é extremamente complexo. Porque o problema do Brasil talvez não seja apenas a jornada de trabalho. Talvez seja o fato de produzir pouco, custar caro e crescer devagar. E sem produtividade, qualquer mudança fica muito mais pesada, especialmente para quem empreende e ainda é pequeno. Em uma empresa, cada
peça da engrenagem ela precisa funcionar no tempo certo. E se uma engrenagem que antes funcionava no tempo certo ela muda, todas as outras elas precisam se adaptar. E a economia funciona exatamente assim. Aqui no nosso canal, a gente não quer que você apenas acompanhe mudanças. A gente quer que você entenda como elas impactam no seu bolso, nos seus investimentos e nos seus negócios. Então, se você quer aprender a navegar nesse cenário econômico sem ficar perdido no meio de tantas mudanças, se inscreve aqui no canal. Porque enquanto muita gente vai reagir a mudanças depois que elas acontecem, você pode começar a se preparar com antecedência. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.